Ao longo da história, em diversas culturas e civilizações, existe um fascínio humano profundo pelo desconhecido, um anseio por desvendar o véu do tempo e vislumbrar os segredos do futuro. Desde os primórdios da humanidade, o desejo de compreender o que está além do horizonte do presente tem sido uma força motriz. Esse impulso nos levou a explorar, a questionar e a buscar respostas em lugares inesperados. Essa curiosidade inata levou a incontáveis tentativas de prever e interpretar o curso dos eventos, desde o lançamento de ossos à leitura de folhas de chá. Em cada cultura, encontramos métodos únicos de adivinhação, cada um refletindo a visão de mundo e as crenças de seu povo. Os antigos egípcios, por exemplo, consultavam os deuses através de oráculos, enquanto os chineses usavam o I Ching para obter orientação. No entanto, em meio à miríade de esforços humanos para desvendar os mistérios do amanhã, existe uma forma única e duradoura de profecia: as mensagens divinas consagradas nas páginas da Bíblia. Estas mensagens não são apenas previsões, mas revelações profundas que transcendem o tempo e o espaço, oferecendo uma visão do plano divino para a humanidade. Ao contrário das declarações muitas vezes ambíguas de oráculos ou das declarações enigmáticas de adivinhos, a profecia bíblica não é meramente uma coleção de previsões ou uma tentativa mística de prever o futuro. Ela é uma comunicação direta de Deus, transmitida através de seus profetas, que foram escolhidos para compartilhar sua mensagem com o mundo. Essas profecias são claras, específicas e muitas vezes acompanhadas de sinais que confirmam sua veracidade. É antes um testemunho da presença ativa de um Deus que transcende o tempo, um Deus que fala por meio de indivíduos escolhidos para revelar seus planos, seus propósitos e seu amor inabalável pela humanidade. Este Deus não está distante ou indiferente, mas profundamente envolvido na história humana, guiando e moldando os eventos para cumprir sua vontade. Essas mensagens divinas, entrelaçadas no tecido das Escrituras, oferecem um vislumbre do próprio coração de Deus, revelando seu caráter, sua vontade e seu triunfo final sobre o mal. Elas nos mostram um Deus de justiça e misericórdia, que está comprometido com a redenção e a restauração de sua criação. Do primeiro livro de Gênesis ao capítulo final de Apocalipse, a Bíblia se desenrola como uma grande tapeçaria da redenção, uma história de esperança e restauração que abrange milênios. Cada livro, cada capítulo, cada versículo contribui para essa narrativa grandiosa, tecendo uma história contínua de amor e salvação. Incorporadas a essa narrativa estão inúmeras profecias, algumas específicas e detalhadas, outras mais simbólicas e abrangentes em escopo. Essas profecias não são apenas previsões, mas promessas de Deus, assegurando-nos de seu controle soberano sobre a história e seu compromisso com seu povo. Essas profecias servem como sinais, guiando nossa compreensão do plano de Deus para a humanidade e nos oferecendo uma lente pela qual podemos ver o drama da história se desenrolando. Elas nos lembram que, apesar das incertezas e desafios do presente, há um propósito maior em ação, e que o futuro está nas mãos de um Deus amoroso e soberano. O Antigo Testamento, uma coleção de textos sagrados reverenciados pelo judaísmo e pelo cristianismo, estabelece a base para a compreensão da narrativa abrangente da profecia bíblica. Em suas páginas, encontramos um Deus que faz promessas, alianças que ele estabelece com seu povo escolhido, os israelitas. Essas alianças, muitas vezes seladas com eventos dramáticos e juramentos solenes, servem como um testemunho da fidelidade de Deus e seu compromisso inabalável com seu povo. No centro do Antigo Testamento está a promessa de um Messias vindouro, um libertador que um dia surgiria da linhagem do rei Davi para restaurar Israel à sua antiga glória e inaugurar uma era de paz e prosperidade sem precedentes. Essa esperança messiânica tornou-se um farol de luz para os israelitas, sustentando-os durante séculos de exílio, opressão e escuridão espiritual. Profetas como Isaías, Jeremias e Daniel falaram sobre a vinda do Messias com crescente clareza, fornecendo detalhes sobre sua linhagem,
sua missão e as circunstâncias milagrosas em torno de seu nascimento. Essas profecias, muitas vezes poéticas e ricas em simbolismo, inflamaram a imaginação de gerações, alimentando o anseio pelo dia em que o próprio Deus interviesse na história humana para estabelecer seu reino de justiça. Entre as muitas vozes proféticas que ecoaram pelos corredores do Antigo Testamento, nenhuma falou com mais eloquência ou mais abrangência sobre a vinda do Messias do que o profeta Isaías. Isaías, um dos maiores profetas de Israel, é frequentemente lembrado por suas visões profundas e suas palavras poderosas que transcenderam o tempo e o espaço. Vivendo em uma época de grande convulsão política e espiritual no século 8 a.C., Isaías recebeu uma série de visões vívidas e revelações divinas que pintaram uma imagem surpreendentemente clara da identidade e missão do Messias. Em meio ao caos e à incerteza, suas palavras trouxeram esperança e direção para um povo em desespero. As profecias de Isaías, registradas no livro que leva seu nome, são uma tapeçaria de esperança e julgamento, pronunciamentos de destruição iminente e a promessa de restauração futura. Ele não apenas advertiu sobre os perigos do afastamento de Deus, mas também ofereceu uma visão de redenção e renovação que viria através do Messias prometido. Ele falou de um servo sofredor que viria para carregar os pecados da humanidade, um servo que seria desprezado e rejeitado pelos homens, mas que, através de seu sofrimento, traria cura e salvação para muitos. Esta imagem do servo sofredor é uma das mais poderosas e comoventes de todas as profecias de Isaías. Isaías também profetizou sobre um rei justo, que governaria com sabedoria e compaixão, um líder que traria justiça e paz para um mundo em tumulto. Este rei seria um descendente de Davi, e seu reino seria estabelecido para sempre, trazendo esperança e estabilidade para todas as nações. E talvez, mais notavelmente, Isaías falou de um príncipe da paz que estabeleceria o reino de Deus na terra. Este príncipe traria reconciliação e harmonia, não apenas entre os homens, mas também entre a humanidade e Deus. Sua vinda seria um sinal de que o reino de Deus estava se aproximando. Uma das profecias mais conhecidas de Isaías, registrada em Isaías, capítulo 9, versículo 6, fala do nascimento do Messias e de sua natureza divina. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O governo estará sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Esta passagem é frequentemente citada durante a época do Natal, lembrando-nos da promessa de um Salvador que viria para redimir o mundo. Esta passagem, frequentemente citada durante a época do Natal, encapsula a essência da mensagem de Isaías. O Messias vindouro seria totalmente Deus e totalmente humano, uma figura única e inspiradora que uniria o abismo entre o céu e a terra. Através de suas palavras, Isaías nos oferece um vislumbre do plano divino para a salvação da humanidade, um plano que se cumpriria séculos depois com o nascimento de Jesus Cristo. Suas profecias continuam a ressoar até hoje, lembrando-nos da esperança e da promessa de redenção que encontramos no Messias. Séculos após a época de Isaías, em uma humilde estrebaria em Belém, nasceu uma criança que mudaria para sempre o curso da história humana. Este evento, tão simples e ao mesmo tempo tão profundo, marcou o início de uma nova era. Seu nome era Jesus, e sua vida, morte e ressurreição se tornariam o cumprimento final das profecias messiânicas entrelaçadas ao longo do Antigo Testamento. Cada passo de sua jornada foi um reflexo das promessas feitas por Deus através dos profetas. Desde o momento de seu nascimento, anunciado por anjos e guiado por uma estrela no Oriente, a vida de Jesus foi uma tapeçaria de profecias cumpridas. Os pastores nos campos e os sábios do Oriente reconheceram a importância desse evento celestial. Seus humildes começos em Belém, uma pequena vila que se tornaria o centro de um evento monumental, sua fuga para o Egito quando criança, protegendo-o das ameaças de Herodes, foi mais uma profecia realizada. Seu ministério de cura e ensino, onde ele trouxe esperança e transformação para muitos, demonstrou o poder e a compaixão de Deus em ação.
Sua entrada triunfal em Jerusalém, montado em um jumento, cumpriu as palavras do profeta Zacarias. Sua traição por um de seus próprios discípulos, Judas, foi um doloroso cumprimento das Escrituras. A crucificação e ressurreição de Jesus, eventos centrais da fé cristã, haviam sido preditos pelos profetas séculos antes, mostrando a profundidade do plano divino para a redenção, demonstrando a precisão notável e a inspiração divina das Escrituras. Cada profecia cumprida reforça a confiança na palavra de Deus. Os escritores dos evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, reconheceram o significado da vida de Jesus à luz das profecias do Antigo Testamento. Eles viram em Jesus o cumprimento das promessas de Deus. Eles documentaram meticulosamente os eventos do ministério de Jesus, desde seus milagres até seus ensinamentos, destacando as maneiras pelas quais ele cumpriu as palavras ditas pelos profetas há muito tempo. Cada detalhe de sua vida foi registrado para que as gerações futuras pudessem ver a mão de Deus em ação. O cumprimento dessas profecias serviu como um poderoso testemunho da identidade de Jesus, como o Messias prometido, o Filho de Deus, aquele que veio para trazer luz ao mundo, aquele que veio para redimir a humanidade do pecado e da morte. Sua vida e sacrifício abriram o caminho para a reconciliação com Deus, oferecendo esperança e salvação a todos que creem.